Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, depois da Epifania do Senhor Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Você que me acompanha no YouTube, dê seu joinha, dê seu like, coloque seu amém, peça sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Santo Inácio de Loyola nos orienta que, antes de lermos a palavra de Deus, peçamos a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje, continuamos rezando com a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo de 11 a 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 71, 72. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queriam passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam ao lado dele, ainda estavam com o coração
endurecido. Ô diácono, quando eu estou com o coração endurecido, o que eu digo? O que falou Jesus. Sou eu. Coragem, não tenhas medo. Jesus chamou os seus discípulos para fazer uma viagem à noite. E ele vê o tamanho do medo dos seus discípulos quando vão enfrentar aquela tempestade terrível. E ao ver Jesus se aproximar deles, andando sobre as águas, os discípulos ficaram sem resposta. Hoje, a primeira epístola de João, no capítulo 4, João vai informar que nós possuímos a Deus quando nós vivemos o amor recíproco, o amor no caminho, o amor de um itinerário. É Jesus o meio mais eficaz para que esse amor se faça a presença viva na minha e na sua vida. Quem professar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e tem a Deus. Meu irmão, só quem acredita no Filho de Deus, feito homem, conhece a Deus. Porque esse amor, ele fez templo e ultrapassa todo o temor. Veja o que fala o salmista no Salmo 71, 72. As nações de toda a terra vão te adorar. Hoje, nós somos convidados a adorar. Colocar o nosso joelho no chão e dizer: obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Obrigado, Deus, pela minha comunidade. Obrigado, Deus, pelo meu pároco. Ontem foi uma linda festa aqui em Aparecida. Foi o envio do nosso Padre Evandro. Que Deus o abençoe nessa nova jornada. Muito bonito, viu? Deus seja louvado. Hoje o Evangelho, aí em Marcos, no capítulo 6, Jesus chama os discípulos dele para não termos medo das tempestades que o mundo nos oferece. As tempestades que aparecem na nossa vida. Não tenhas medo. O Evangelho de passado, o Jesus multiplicou os pães e mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, se alimentaram e sobraram ainda 12 cestos. Ele fez a multiplicação dos pães, mas os discípulos dele não entenderam. E hoje em dia o pessoal entende? Não entende. Porque se o pessoal entendesse a multiplicação dos pães, estava todo domingo na missa para receber o pão da vida, que é Jesus. E conta o texto que o barco está em alto mar, uma tempestade, os discípulos com medo, aí vem Jesus andando sobre as águas. E ele diz logo: é um fantasma. Eles achavam que aquele homem andando era um fantasma. Sabe por quê? Por quê, diácono? Você diz não. Porque ele não tinha entendido que ele era o pão da vida. Que Jesus ia dar o seu corpo e o seu sangue por amor a nós. Olha só. A fé, as boas obras, colocar eu e você no meio, muitas vezes, de muitas tempestades. Nós temos que discernir as tempestades que aparecem na minha e na sua vida. E o único jeito de discernir essa tempestade é fazendo a experiência. Ô, Diácono, como é que eu faço a experiência com Jesus? Fácil. Agora eu estou escrevendo as homilias lá, no final, na descrição do vídeo. Você vai lá, escuta mais uma vez, depois vai ler o que eu escrevi. Pronto. Depois daquela leitura orante, você vai falar com Deus. Dizer a Deus: Deus, é teu desejo, eis-me aqui. Ô, Diácono, e quais são esses passos? Não entendi, não. É fácil. Quando eu pego um texto para rezar, primeiro eu recordo, porque eu estou naquele momento ali, eu escuto a palavra quando eu leio, medito o que aquela palavra disse para mim,
Depois eu rezo o que a palavra que eu ouvi vai dizer a Deus. Né? Essas 4 passozinhos fundamentais para nós entendermos a viver melhor a palavra de Deus. E Jesus de longe, ele vê os discípulos lá no alto mar, remando. Jesus, ele vê tudo. E quando eu e você estamos cansados de remar, cansados dessa vida, ele vem ao nosso encontro. Olha que coisa linda. Jesus faz parte da minha e da sua vida. E ele vem morar conosco, vem para a nossa morada maior que é o nosso coração. Então, não perca a esperança. Rezemos a Deus pelo Espírito Santo de calmaria no nosso coração. Rezemos a Deus que ele afaste de nós o espírito, o desespero, a falta de paciência. Jesus já veio estar entre nós. Jesus veio para mim e para você na missa, no pão da Eucaristia. Jesus veio para mim e para você hoje no pão da palavra. Entenda, você está na barca, mas ele está próximo a você. Cuidado com o seu coração duro, por não entender o pão da vida, o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Muitas vezes fazemos coisas que não devemos. Então, olha só, não basta ficar em casa rezando o texto, rezando o ofício, rezando novena. Se você não vai para a igreja, para a missa, fazer experiência com a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso remédio. A Eucaristia bem vivida, ela muda tudo, até os pensamentos mesquinhos da gente. Ele cura a nossa espinha, a nossa alma. Então, viva bem o rito da palavra, viva bem o rito da Eucaristia e sinta que Jesus veio para o meio de nós. Se ele está andando nas minhas e nas suas tempestades, nós jamais vamos naufragar, nunca nessa vida. Então, nossa liturgia, peçamos a Deus a graça de sermos peregrinos da esperança, aprendendo essas coisas de Jesus. Não ficar nunca cansado de escutar a sua palavra, muito menos de receber a Eucaristia. E vamos remar o nosso barco da vida, mesmo que lá na frente não tenha muita calmaria, só venha a tempestade, mas nós não estamos sozinhos. Ele, Jesus, está no meio de nós, como fala todas as vezes que proclamamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, respondemos. Que Ele viva no nosso meio, no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.